Vamos hoje falar da Parashá Acharei Mot. A verdade é que essa Parashá ela sempre vem junto com a Parashá Kedoshim, mas nesse ano a gente está no ano Shana Meuberet, no ano que a gente tem um mês a mais. Então, muitas das Parashiot que normalmente elas vêm juntas, nesse ano elas estão sendo ensinadas separadas. Então, nesse ano, a gente está lendo separado a Parashá Acharei Mot e a Parashá Kedoshim. E a verdade é que também a gente está com uma pequena diferença do que é lido em Eretz Israel e o que é lido em Chutz La'aretz, fora da terra de Israel, porque o nosso último dia de Pesach, o que seria o 8º dia de Pesach, que é fora da terra de Israel, isso caiu no Shabat. Então, enquanto lá em Eretz Israel, no Shabat, a gente estava lendo já a Parashá Acharei Mot na semana passada, aqui no Brasil a gente ainda estava em Pesach, Brasil, todos os lugares fora de Israel. Então, a gente vai ter uma pequena diferença de Parashiot aí, uma semana de diferença. Isso deve ir provavelmente até as Parashiot Matot Masei, no final do Sefer Bamidbar. Então, vamos de acordo aqui com a leitura do Brasil. Para quem está assistindo, eu sei que tem gente de Israel que também assiste, fica melhores momentos da Parashá passada, mas aqui no Brasil a gente está lendo nessa semana a Parashá Acharei Mot. Então, a Parashá ela começa com as seguintes palavras: Vaidaber Hashem el Moshe Acharei Mot Shnei Benei Aharon Bekorbatam Livnei Hashem Vayamutu. A Parashá começa lembrando, como o nome já diz, Acharei Mot, depois da morte. E disse Deus para Moshe, depois da morte dos dois filhos de Aaron, Nadav e Aviú, quando eles foram fazer um korban para Hashem. Esse korban era um korban que Hashem não tinha pedido, eles foram fazer uma oferenda aqui de um incenso que Hashem não tinha ordenado, e um fogo celestial queimou, entrou dentro deles, queimou eles por dentro, por fora o corpo continuou intacto, mas o fogo entrou por dentro deles e eles morreram no dia da inauguração do Mishkan. Então, a verdade é que muita gente acha que aqui é só um lembrete do que aconteceu, da morte dos dois filhos de Aaron, que a gente viu lá na Parashá Shmini, que fala da inauguração, o 8º dia de inauguração do Mishkan, que, na verdade, por 7 dias, o Moshe Rabbeinu, ele fez os serviços de montar, fazer todos os korbanot e desmontar, e no 8º dia foi a consagração dos Kohanim e a inauguração, a festa, que os Kohanim vão começar a fazer toda a avodá, todo o serviço do Mishkan, e, infelizmente, esse grande dia de festa foi manchado pela tragédia da morte dos filhos de Aaron. Então, aqui não é simplesmente um lembrete. A Torá ela está voltando para essa data, para o dia 1º de Nissan, que é a data da inauguração do Mishkan, e logo depois do falecimento de Nadav e Aviú, Deus vai dar o seguinte aviso para Moshe Rabbeinu: olha, Moshe, agora, depois das mortes de Nadav e Aviú, Vayomer Hashem el Moshe, Daber el Aaron avicha, ve'al yavo becholet el hakodesh, מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות. Então, avisa, por favor, para o seu irmão Aaron que ele não venha a qualquer momento para o lugar mais sagrado que tem dentro do nosso Mishkan e futuramente dentro do nosso no Beit HaMikdash. O lugar mais sagrado é o Kodesh HaKodashim. A gente tem o lugar chamado Kodesh. Então, esse lugar chamado Kodesh é onde ficava a menorá, onde ficava a Shulchan com os 12 pães, onde ficava o Mizbeah, o altar, que era o altar de incenso, o altar de ouro, um altar um pouquinho menor, e a parte mais sagrada, o Kodesh HaKodashim, onde ficava o Aron HaKodesh, onde ficava a Torá,
que foi escrita de próprio punho por Moshe Rabbeinu, onde ficavam as luchot, as tábuas, tanto as primeiras tábuas que Moshe quebrou, quanto as segundas tábuas que Moshe ele teve que esculpir e que Deus escreveu os 10 mandamentos. Esse é o lugar mais sagrado. Hashem está avisando, avisa para Aaron não entrar em qualquer momento aqui no Kodesh HaKodashim, de acordo com a grande maioria das opiniões, que a gente, talvez a opinião que a grande maioria das pessoas conhece, o único momento que o Kohen Gadol ele podia entrar no Kodesh HaKodashim era no dia do Yom Kippur. Então, não por coincidência, o próximo assunto da nossa Parashá vai ser os serviços que eram feitos no dia mais sagrado do ano, o dia de Yom Kippur, que é justamente o dia em que o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim. Mas aqui no Midrash, é interessante, o Midrash fala para a gente que tudo isso da nossa Parashá voltou a falar sobre o dia 1º de Nissan, que foi justamente logo depois da morte dos filhos de Aaron, o Nadav e o Avihu. Então, o Midrash fala para a gente que, de acordo com o Shlach Kadosh e de acordo com o Gaon Mivilna, o Kohen Gadol ele podia entrar no Kodesh HaKodashim em qualquer momento do ano, não era só em Yom Kippur. A verdade é que eu não conhecia também essa opinião aqui do Shlach Kadosh e do Gaon Mivilna. Só a única exigência que eles têm para entrar, então o que quer dizer isso? Que eles não podem entrar na hora que eles quiserem, se eles sim podem entrar durante o ano inteiro. Então, de acordo com essa opinião, eles devem ter feito todos os sacrifícios obrigatórios do dia, e aí sim eles podiam entrar no Kodesh HaKodashim. E uma outra informação interessante que o Midrash ele traz para a gente, o Arona Cohen não podia entrar no momento que ele quisesse aqui no Kodesh HaKodashim, no lugar mais sagrado, mas Moshe Rabbeinu, toda vez que ele queria falar com Deus, Moshe estava num nível ainda mais elevado do que o nível de Aaron Cohen, ele sim poderia entrar dentro do Kodesh HaKodashim a hora que ele quisesse para falar com Hashem, e a voz de Hashem saía entre os Kruvim, em cima do Aaron Kodesh, tinha aqueles 2 anjos de asas estendidas, a voz de Deus saía entre as asas dos Kruvim e era escutada por Moshe Rabbeinu. Então, Moshe, ele pode entrar, e o Aaron, de acordo com a maioria das opiniões, não pode entrar, só pode entrar em Yom Kippur, mas de acordo com o Gaon Mivilna e o Shlach Kadosh, eles podiam entrar em qualquer momento. A advertência está sendo, tem que fazer antes os korbanot. Então, quer dizer, não é na hora que vocês querem, é na hora que vocês já prepararam o que tinha que ter sido preparado. Então, aqui a grande pergunta é por que nesse momento Deus está chamando a atenção de Moshe para que ele transmita para o Aaron, para ele não entrar no lugar mais sagrado, a não ser que ele tenha permissão. Vamos de acordo com a maioria das opiniões, que realmente só em Yom Kippur, e um dos motivos que os nossos sábios trazem, que o Nadav e o Avihu, eles morreram, é justamente porque eles entraram, eles fizeram um korban que Deus não pediu, e também está explicado que eles entraram no Kodesh HaKodashim sem autorização, e imediatamente veio esse fogo celestial e matou eles. Então, aqui o Rashi, ele vai citar aqui o Midrash, e ele vai perguntar, peraí, mas por que Deus, nesse momento, tem que chamar a atenção do Aaron para que ele não entre sem a permissão? Olha só que interessante, o Rashi traz um machal, um exemplo de um médico que tem um paciente que, de acordo com a medicina, os médicos falam que tem o paciente que é chamado um paciente tigrão. O que é o paciente tigrão? Aquele que não faz nada que o médico fala para ele. O médico fala, olha, você tem que tomar cuidado com isso, e ele não toma cuidado. Olha, você precisa parar de fumar, ele não para de fumar. Você precisa parar de comer gordura, ele não para de comer gordura. É o paciente tigrão. Então, o Rashi fala que tem 2 tipos de médico. Tem aquele médico que vira para o paciente ele está com uma gripe muito forte, já está quase com uma pneumonia, e
ele fala o seguinte, olha, você está doente, você está com uma gripe muito forte, não toma bebida gelada, porque se você beber gelado, você pode piorar, você pode ter uma pneumonia e, Deus nos livre, pode acontecer algo mais grave. Assim, o primeiro médico, ele fala para o paciente. Tem um segundo médico que é já mais experiente, ele já sabe como lidar com o paciente tigrão, então ele chega para esse paciente e fala, olha, o seguinte, você está muito gripado, você está quase com uma pneumonia, então deixa eu te explicar, você lembra do Zé Antônio, aquele teu amigo de escola? Então ele estava que nem você, ele bebeu gelado e ele morreu, ele teve uma pneumonia e morreu, foi enterrado semana passada, lembra dele? Então, ele morreu. Então, por favor, não bebe gelado, porque pode te dar uma pneumonia e você também pode morrer. Óbvio que aquele paciente tigrão, com esse segundo médico, ele não vai ser bobo, acabou de escutar que alguém na mesma condição que ele, olha, não escutou as indicações do médico, ele morreu. Uau! Essa pessoa vai levar muito mais a sério o segundo médico do que o primeiro. O primeiro, tá bom, tá dando um conselho, olha, não toma, é perigoso, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Mas o segundo médico, esse sim, sabe como dar uma chacoalhada no paciente, certeza que esse segundo médico vai ser escutado. Mas aqui tem uma pergunta óbvia. Estamos falando aqui de um paciente tigrão, paciente que não está nem aí de escutar o que o médico tem para dizer. O que o Rashi está trazendo? Uma comparação com Arona Cohen, um dos maiores seres humanos que já passaram pela face da terra, o nosso primeiro Cohen Gadol, nosso primeiro sumo sacerdote da história, um tzadik, alguém que viveu pelos outros, Ohev Shalom, Verodev Shalom, a vida dele era buscar a paz, ajudar os outros, ele escutou que tem briga, ele tenta fazer shalom, ele Ohev et Abriot, ele ama todas as criaturas. É desse Arona Cohen que o Rashi ele está comparando, Deus nos livre, com o paciente tigrão. Olha, vamos dar uma terapia de choque no Aron, parece que é esse o paralelo. Vamos dar uma terapia de choque no Aron. Olha, Aron, não entra em qualquer momento no Kodesh HaKodashim, porque você pode morrer. Olha o que aconteceu com teus filhos agora. Eles acabaram de entrar no Kodesh HaKodashim sem autorização e eles morreram. Quer dizer, agora que o caso acabou de acontecer, é nesse momento que Deus quer aproveitar para dar esse aviso para o Arona Cohen. Então, fica um pouco difícil de entender exatamente o que a Torá ela está comparando um dos maiores tzadikim da história da humanidade, aparentemente com um paciente que não gosta de escutar o que o médico tem a dizer para ele. E a verdade é que não é nada em relação a Arona Cohen. Deus está ensinando para a gente uma regra do ser humano, como funciona a psicologia do ser humano. Deus criou o ser humano, ninguém conhece mais o ser humano do que o seu próprio Criador. Hashem, ele sabe que a maior estrada que existe no mundo é a estrada que liga a cabeça e o coração. É uma estrada gigantesca. A gente sabe as coisas, mas será que a gente vive de uma maneira palpável, como se realmente as coisas que a gente acredita? Então, a gente aprende, a gente vem nas aulas de Torá, então está escrito lá na Torá que toda mitzvah que eu fizer, eu vou ganhar um pouquinho do meu Olam Habá, toda transgressão que eu fizer, Deus me livre, eu estou manchando a minha alma. Se a gente já sabe disso, o que a gente deveria fazer? O dia inteiro a gente está imerso nas mitzvot, a pessoa está lá estudando Torá, vem alguém, posso te contar aí, eu tenho uma novidade legal. Deus me livre, sai daqui, eu estou estudando Torá, cada palavra de Torá eu estou ganhando meu Olam Habá. A gente vive assim, a gente vê as pessoas vivendo dessa maneira, querendo aproveitar cada segundo de vida, não quer desperdiçar nenhum momento. A gente não vê isso acontecendo. Espera aí, as pessoas sabem. Tudo bem, uma coisa é saber, você ter isso intelectualmente na tua cabeça. Outra coisa é ter isso no coração. Então, Deus, ele sabe o quanto é difícil
uma coisa intelectual, ela ser realmente internalizada e ter virado parte de você. A grande diferença entre aqueles que foram os maiores tzadikim e as pessoas normais não é o quanto eles conhecem, é o quanto eles internalizaram, o quanto eles levam a vida a sério. A gente também sabe as coisas, mas a gente vive como se não soubesse. A gente sabe, por exemplo, quantas pessoas fumam sabendo que faz mal para a saúde, mas é só com os outros, o outro que vai morrer de efizema, é o outro que vai ter problema, comigo não vai acontecer nada. Ele sabe que ele está tão sujeito a ter problema quanto todos os outros que tiveram, mas ele prefere viver de uma maneira como se ele não soubesse. Então, não adianta só saber intelectualmente. Deus não está colocando a conduta de Aaron Cohen como alguém irresponsável, que não vai escutar os ensinamentos da Torá. Deus está olhando o ser humano, a psicologia do ser humano. Deus quer dar uma informação, mas de uma forma muito mais palpável. Aaron, entenda que isso é real, não é só uma coisa teórica. Entrar no Kodesh HaKodashim, a pessoa morre. Olha só, acabou de acontecer. Isso vai entrar diretamente no coração do Aaron Cohen e de todos os futuros descendentes dele, porque dessa maneira a gente vai mudar a forma de viver a vida. Só saber as coisas, a gente acaba não trazendo mudanças para a vida. Tem que colocar no coração, tem que internalizar todos esses conhecimentos, todo esse entendimento, e só dessa maneira que, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir realmente viver de uma maneira diferente. É isso que Hashem ele quer ensinar para o Aaron Cohen. Depois disso, como a gente falou, a Parashá vai entrar em todos os detalhes aqui dos serviços de Yom Kippur. Era um dia muito corrido para o Cohen Gadol, ele era preparado muito tempo antes de Yom Kippur, ele vai estudar todas as leis, todos os korbanot, ele vai algumas vezes ter que trocar de roupa, ele vai ter que fazer vários korbanot. Que história é essa? Por que o Cohen tem que trocar de roupa? Olha só que interessante. A gente falou nas parashiot, que falam da roupa do Cohen Gadol, a gente falou bastante sobre a construção do Mishkan, sobre as roupas, nas parashot Trumá e Tetzaveh. Trumá falou da construção do Mishkan e Tetzaveh falou das roupas do Cohen Gadol, todos os detalhes, aquelas 8 roupas maravilhosas, algumas feitas com fio de ouro, outras feitas com detalhes em ouro, com pedras preciosas, eram roupas maravilhosas que o Cohen Gadol usava. O dia mais sagrado do ano, que é o dia do Yom Kippur, o Cohen Gadol, que é a pessoa mais sagrada dentro do povo judeu, ele vai entrar no lugar mais sagrado do mundo, que é o Kodesh HaKodashim. O que a gente pensaria? Óbvio que ele vai entrar com as suas 8 roupas, em todo o seu esplendor, com essas roupas todas de ouro, porque é um dia especial, um dia incrível. Óbvio que ele vai entrar da forma mais bonita. Explica os nossos sábios que ele não entrava com as 8 roupas. Existem o que é chamado de Bigdei Zahav, as roupas de ouro, que são essas 8 roupas que a gente explicou lá na Parashat Tetzaveh, mas o Cohen Gadol, ele também tinha um outro, entre aspas, uniforme, chamado Bigdei Lavan, roupas brancas, e na verdade com essas Bigdei Lavan, são roupas muito mais simples, que não tem nenhum detalhe de ouro, não são roupas esplendorosas, são roupas muito parecidas com o Cohen Ediot, com os Kohanim mais simples, os Kohanim normais, que eles usavam no dia a dia, nada de todo aquele esplendor das roupas do Cohen Gadol. Essas Bigdei Lavan, é com essa roupa que ele entrava no Kodesh HaKodashim. Por quê? Então, os nossos sábios explicam para a gente que em categor nascer sanegor, nunca um acusador ele pode ser usado como um defensor. De que acusador, de que defensor a gente está falando? Qual é o motivo que o Cohen Gadol ele entrava no Kodesh HaKodashim no dia do Yom Kippur? Justamente Yom Kippur vem de capará, vem de limpeza, de expiação. É o dia
da expiação espiritual, é o dia que Deus, quando a gente fez o Retaegel no deserto, o dia do Yom Kippur, dia 10 de Tishrei, é o dia que Deus perdoou o povo judeu, não completamente, a verdade que o residual ficou para as futuras gerações, mas foi o perdão do Retaegel, depois de 3 vezes que Moshe Rabbeinu, ele subiu no Monte Sinai. A primeira vez ele subiu para receber as primeiras tábuas. Quando ele desceu no dia 17 de Tammuz, tinha lá o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas. Ele vai subir uma segunda vez, vai passar 40 dias rezando para que Deus perdoe o povo judeu, e ele vai subir pela terceira vez no Rosh Chodesh Elul, no começo do mês de Elul, vai passar 40 dias. Então, se a gente fizer a conta do Rosh Chodesh Elul, 40 dias, a gente vai cair no dia 10 de Tishrei, é o dia que Moshe desceu com as segundas tábuas, foi o sinal que Deus perdoou o povo judeu. Deus queria destruir o povo judeu, ele avisou para Moshe, olha, se afasta desse povo, porque eu vou destruir esse povo e eu vou recomeçar um outro povo através de você, e só através de muita tefilá que Moshe Rabbeinu conseguiu reverter esse terrível decreto de Hashem que queria destruir todo o povo. Então, dia 10 de Tishrei é o dia do perdão, e essa influência espiritual ela volta todo ano, também no dia 10 de Tishrei, o dia de Yom Kippur. Então, justamente o Kohen Gadol, ele entra no Kodesh HaKodashim para pedir perdão por todos os erros que o povo judeu cometeu durante aquele ano. Acontecia, inclusive, em Yom Kippur, acontecia um milagre, tinha um fio que ele era vermelho escarlate, ele ficava vermelho por causa das transgressões do povo judeu. Acontecia um milagre, que em Yom Kippur, depois das rezas, depois dos korbanot, aquele fio ficava branco. Então, isso era uma demonstração que Deus recebeu a tchuvá, o arrependimento, as tefilot de Am Israel, e perdoou o povo de todas as transgressões. Então, quando ele está entrando lá no Kodesh HaKodashim, é para pedir perdão para Am Israel. Mas se ele entrasse com o ouro, o que o ouro lembra? Justamente o bezerro de ouro. Quer dizer, talvez é considerado o pior erro que o povo judeu fez em toda a história. Você não pode entrar vestido com alguma coisa que lembra a transgressão para pedir limpeza espiritual para Deus, para pedir perdão. Então, um categor lo nascessa megor, um acusador não pode se transformar num defensor. Por isso que nesse dia mais sagrado, nesse momento mais sagrado, o Kohen Gadol, ele não usava as suas roupas de ouro, ele usava as Bigdei Lavan, as suas roupas mais simples, e assim ele entrava para fazer o seu serviço espiritual. Então, tem muitos detalhes, é muito interessante a gente ler com calma todo o serviço que era feito no dia de Yom Kippur, e um dos serviços que, óbvio, chama muita atenção, um serviço, digamos, até um pouco esquisito. A gente vai tentar entrar um pouquinho, mas não vai dar para aprofundar muito aqui nessa aula. A gente vai chegar numa pergunta muito óbvia que todo mundo já deve ter feito alguma vez na vida, e vamos tentar pelo menos jogar uma luz aqui no assunto para entender. Uma das cerimônias que era feita no dia do Yom Kippur era levado para o Kohen Gadol dois bodes, eles vão ficar na frente do Kohen Gadol, e o Kohen Gadol ele tinha uma caixinha chamada Kalpi, é uma caixa de sorteio, e dentro dessa caixinha ele tem como se fossem dois cartões, mas não são cartões, ele tem 2 plaquinhas lá dentro, uma plaquinha escrito Lashem, para Deus, e uma plaquinha escrito Lazazel, para o Azazel. Então ele vai sortear para cada um dos 2 bodes qual é o bode para Hashem e qual é o bode para Azazel. O bode que for sorteado para Hashem, ele vai ser oferecido junto com todas as outras oferendas de Yom Kippur, ele vai ser oferecido sobre o altar. Mas aquele que receber sobre si o Azazel no sorteio, esse bode era encaminhado, um sheliach, um intermediário, levava esse bode para um lugar bem distante,
e tem uma das opiniões que Azazel é de era tinha que ser um precipício, um lugar muito íngreme, então, que é um lugar muito alto e muito íngreme, e lá de cima esse bode, ele era jogado lá de cima. Antes desse bode ser levado para ser jogado, o Cohen Gadol colocava suas mãos sobre a cabeça desse bode e ele fazia o vidui, ele fazia, como a gente faz até hoje em dia, que o vidui a gente vai pronunciar, a gente vai verbalizar as nossas transgressões. Então, ele fazia o vidui também nesse momento sobre todas as transgressões do povo judeu, e é como se esse bode ele vai levar embora as transgressões do povo judeu, ele vai ser jogado do alto desse penhasco, ele vai levar com ele todas as nossas transgressões. Então, esse vidui, a gente vai também estar cumprindo todo o Yom Kippur, quando a gente vai fazer a confissão de todas as nossas transgressões. De novo, Deus ele já sabe os nossos erros, mas o vidui serve para a gente internalizar. Olha quanta coisa errada a gente fez o nosso ano inteiro. Olha só, o vidui é dividido no Seder do Aleph Beit, vai do Aleph até o Tav, da primeira letra até a última letra, Achar no Bagad, no Gazal, no Dibar, no Dof, Evi, no Verhir, Shano. Tem a lista completa, olha, do A até o Z, a gente fez todas as averot, cada um no seu nível. Mas está escrito aqui que eu fiz coisas horríveis que eu não fiz. Cada um no seu nível, quando a gente fala roubei, eu não assaltei ninguém na rua, eu não faço assalto à mão armada, mas você pediu uma coisa emprestada e esqueceu de devolver, você cobrou uma coisa, um valor que não é um valor justo, isso também tem aqui alguma coisa de Gezel, você andou no acostamento da estrada, você furou uma fila, você acordou alguém, então também é chamado de roubo. Cada um no seu nível, a gente acaba transgredindo do A até o Z, do Aleph até o Tav, a gente acaba transgredindo todas as letras do Aleph. Então, o vidui é isso, para a pessoa, Deus já sabe o que você errou, até mais do que a gente. Tem coisas que a gente acha que está certo, mas Deus sabe que a gente transgrediu, a gente está colocando isso para fora, para, na verdade, a nossa boca pronunciar e os nossos ouvidos escutarem e entender quanta coisa errada a gente fez durante o nosso ano inteiro. Então, ele vai fazer o vidui, ele vai fazer a confissão dos erros e vai mandar embora esse bode como se a gente está se livrando dos nossos pecados. Óbvio que se livrar dos pecados não é tão simples assim, não é só botar a mão na cabeça do bode e mandar o bode embora. Inclusive, daqui vem a expressão bode expiatório. Espera aí, o que o bode tem a ver com a história, coitado? O povo judeu peca e o bode paga. Então, daqui que veio o conceito do bode expiatório, alguém que paga pelos erros que ele não cometeu. Parece que é isso que está sendo ensinado aqui na Torá, e a verdade é que não é tão simples assim, que você põe a mão na cabeça de um animal e pronto, estou limpo. Tem chuvá envolvida, o arrependimento, Kabbalah Leatit, você tem que mostrar para Deus que você quer mudar, não é simplesmente apoiar a cabeça no animal e mandar embora e limpou todas as transgressões. É óbvio que a chuvá é um processo que existe, é um processo que Deus ele quer que a gente faça, mas não é um passe de mágica que vai sumir assim todas as nossas averot. Uma das explicações, olha só que interessante, que toda vez que a gente faz, assim fala o livro Tomer Dvorah, toda vez que a gente usa o mundo material para fazer uma mitzvah, então Deus está pagando para a gente. Olha, você está tendo um proveito, você tem uma mesa de Shabbat com comidas gostosas, você está usando o mundo material para servir a Hashem. A Hashem fala, essa conta pode deixar comigo, eu vou pagar. Tudo que a gente usa do mundo material para servir a Hashem, Deus ele fala, isso é por minha conta. Pode usar, pode ter proveito, eu estou pagando isso. Mas, quando a gente usa o mundo material de uma maneira errada, quando eu como uma comida que não é kasher, quando eu tenho algum prazer que é proibido pela Torá, inclusive, a gente vai ler nessa paraxá todos os atos de moralidade, que quer dizer, na verdade, são
prazeres proibidos. A pessoa, para ter um pouquinho mais de prazer, vai cometer atos de imoralidade. Tudo isso tem um preço, tudo isso tem que ser pago. Então, a gente precisa pagar para o Satan. Ele é o dono das transgressões. Deus é o dono das mitzvot e o Satan é o dono das transgressões. A gente tem que pagar para ele. Então, no além, mais, assim vai ser através de sofrimentos que a gente passa na vida. Isso já é parte do pagamento lá da parte que a gente usou do Satan, e uma parte era justamente esse bode expiatório que levava as averot, ele era jogado lá do precipício, como se a gente estivesse dando isso para o Satan. Então, o Satan, olha, está aqui a tua parte, está aqui o pagamento das averot que a gente fez, leva e deixa a gente em paz, para de acusar o povo judeu aqui no nosso dia do julgamento. Óbvio que, de novo, estamos falando de uma maneira muito superficial, são conceitos muito profundos aqui, não é uma brincadeira, não é uma encenação. A gente sabe que tudo na Torá, mesmo a parte que a gente entende das mitzvot, é a pontinha do iceberg, mas assim os nossos sábios trazem que é como se fosse uma parte já do pagamento que a gente está fazendo para o Satan por ter usado o mundo material de forma indevida. Ele vem cobrar a parte dele, então é como se eu estou dando aqui um suborno para fechar a boca do lado acusador. Olha, pega aí um suborno e deixa a gente em paz, está aí a tua parte, está aí o pagamento das nossas averot, deixa a gente em paz, sai daqui. Então é isso que a gente faz no dia do Yom Kippur, e os nossos sábios também trazem, a gente fala bastante sobre isso na cerimônia de Tashlich, quando a gente vai num rio, de preferência com peixes, e a gente balança os nossos bolsos, né, para jogar fora nossas averot, conforme está o passuco do profeta Mihá, que a gente vai jogar as averot bimtzulot yam, nas profundezas do mar. A gente quer jogar, a gente quer se livrar das nossas averot. Os nossos sábios perguntam, que piada é essa? Que encenação, que teatro é esse? Você balança os bolsos e joga as transgressões fora? Então, de certa maneira, a gente está fazendo um ato externo para que ele tenha um efeito sobre a nossa alma, sobre a nossa conduta. Eu posso me livrar das minhas averot, eu não sou escravo do meu passado, eu não sou escravo dos meus erros, eu posso e eu devo mudar, eu posso sair dessa vida. Olha, eu não estou levando a vida ideal, eu gostaria de fazer mais mitzvot, eu gostaria de me conectar mais com Hashem. Não vive preso no passado, se livra das averot do passado, joga tudo nas profundezas do mar. Por que de preferência tem que ser uma água corrente, para a gente sentir que as averot estão indo embora, e isso vai dar psicologicamente, espiritualmente, força para a gente melhorar. O Azazel, de certa maneira, também joga lá o bode, levando as nossas averot, para a gente sentir que a gente pode começar do zero, como uma folha em branco, um novo ano que começou em Rosh Hashanah, Yom Kippur, a gente está limpando as nossas roupas para começar o ano completamente purificados. Depois disso, a Parashá vem falar da proibição de fazer qualquer korban fora do Mishkan e futuramente fora do Beit HaMikdash. Nossos sábios perguntam o que tem a ver com Yom Kippur, esse ensinamento que aparece na Parashá. Fala o Kli Yakar, já que teve a cerimônia de Azazel, então o que a gente poderia pensar? Olha só, Azazel é como se fosse um korban que a gente está fazendo e foi feito fora do Mishkan, fora do Beit HaMikdash. Então, pode ser que tem outros tipos de korban que a gente pode fazer fora do Beit HaMikdash. Vem a Torá imediatamente fala que não, essa é uma exceção. O Azazel não é, na verdade, um korban, não é feito shritá nele, não é feito zrikat dam, que é jogar o sangue no altar. Então, todas as partes que são realmente feitas em um korban não são feitos no Azazel. Aqui é uma exceção, todos os korbanot devem ser feitos, tanto a parte da shritá, o abate do animal, quanto a parte de aspergir o sangue e do sacrifício, tudo isso tem que ser feito dentro do Mishkan ou dentro futuramente
dentro do Beit HaMikdash. Depois disso também vem, já que a gente está falando sobre shritá dos animais e qualquer coisa que não é sagrado, ao contrário, se eu vou fazer shritá de um animal para o consumo, então eu não posso fazer isso dentro do Mishkan. Qualquer coisa que não é sagrada não deve ser feito dentro do Mishkan, deve ser feito fora. Então, o que é sagrado só pode ser feito dentro e o que não é sagrado só pode ser feito do lado de fora. Já que a gente está falando aqui, então, sobre o abate de animais, a nossa paraxá vem falar mais um detalhe que é a proibição da gente consumir o sangue dos animais. Então, está escrito que a nefesh, a vida, a alma do animal, ela está no sangue, então a gente não deve beber o sangue do animal. E é interessante que a gente pensa que beber sangue do animal, consumir sangue do animal, é a pessoa pegar um copo de sangue e beber. Seria uma coisa nojenta. Óbvio que não acredito que alguém costume fazer isso. A verdade é que alguém deve ter, com as loucuras que a gente vê no mundo, tem louco para tudo. Mas a maioria das pessoas, certeza, não é dessa maneira que transgrediria essa mitzvah da Torá. Mas existe uma outra maneira que é muito comum a gente transgredir, as pessoas transgredirem aqui, que é a pessoa, ela comeu uma carne que ela não passou pelo processo de melihá. O processo de melihá é um processo de salgamento, não é só o sal, tem todo o processo da lavagem da carne. Então, quando a gente recebe a carne já no açougue, Baruch Hashem, já está tudo prontinho, já está tudo salgado, já está tudo limpo. A gente tem 72 horas depois do abate para fazer o salgamento da carne. O sal, ele tem a capacidade de absorver, então ele vai puxar todo o sangue que está absorvido na carne. Depois é o processo de lavagens que a gente vai fazer, ou deixar a carne de molho, depois de passar a carne numa água corrente. Então, todo mundo pergunta, mas Rabino, por que a carne kasher é tão cara? Os donos dos açougues estão ficando milionários. A verdade é que a diferença de uma carne kasher e uma não kasher, existem muitos processos intermediários para a carne ela ser kasher. Esse é um dos processos. Então, a proibição de comer sangue também é um sangue que está absorvido na carne. Isso é super comum num restaurante não kasher. A pessoa pede o bife mal passado, vem aquele bife cheio de sangue, suculento aquele bife. Essa é a transgressão da Torá, da gente comer o sangue dos animais. Não precisa ser beber um copo de sangue. Aqui também fazer uma pergunta interessante, se o sangue do ovo também entra nessa proibição, e a resposta é não. A verdade é que os pássaros também, a gente tem a proibição do sangue dos pássaros, mas o ovo, o problema de ter sangue no ovo é que, na verdade, aquilo não é mais um ovo, aquilo é um frango. Então, se ele já tem sangue lá dentro aqui, esse ovo está galado, esse ovo, ele foi fecundado e, na verdade, ele deixou de ser um ovo e ele virou um frango agora. Então, a gente estaria comendo um frango sem shritá, sem fazer o abate kasher, e por isso que o ovo galado, o ovo que tenha sangue, um dos processos que a gente tem que fazer antes de usar os ovos é, obviamente, abrir o ovo num recipiente para checar se tem qualquer pontinho de sangue que mostraria que esse ovo ele já foi fecundado. Então, próxima parte da nossa paraxá é a mitzvah de Kisui Adam. Olha quantas coisas que a gente acaba passando, tem na paraxá, e a gente acaba não se aprofundando, e a gente perde detalhes interessantes. O que é o Kisui Adam? Já que estamos falando de abate dos animais, a Torá vem trazer aqui mais um detalhe interessante. Quando é um pássaro que está sendo feito a shritá, o abate kasher, ou quando é uma raiá. O que é uma raiá? Um animal não domesticado. Então, animal não domesticado não significa necessariamente... Estava dando hoje aula para os meus alunos da escola, então eu perguntei para eles qual a diferença de uma berremá e de uma raiá. Eles falaram, berremá são os animais bonzinhos
e Hayá são os animais ferozes. Não é verdade. Behemá são os animais domésticos. Então, por exemplo, o boi é um animal doméstico, a cabra, a ovelha, o bode, todos eles são animais que são criados, né, dentro de uma fazenda, que são animais já domesticados. Hayá são os animais que eles não são domesticados, não quer dizer que são animais ferozes, ao contrário. A gente já falou sobre isso também na Parashá Shmini, a gente já falou sobre as leis de kashrut. Para um animal ser kasher, ele não pode ter características ruins, porque isso seria absorvido no nosso corpo também. Então, mesmo o hayot, existem hayot que são ksherot, esses animais não domésticos. Por exemplo, o cervo, o famoso Bambi, ele é um animal kasher, e ele não tem nada de bravo, não tem nada de violento, ele simplesmente não é um animal doméstico. Então, se a gente faz a shritá de uma hayá, esse animal não doméstico, que tem as características de kashrut, ou de um pássaro que é kasher, então, a shritá, você vai cortar o pescoço do animal e o sangue dele vai jorrar no chão. Então, tem uma mitzvah da Torá da gente cobrir esse sangue, a gente vai pegar um pouquinho de terra, não pode ser com o pé, não pode empurrar terra com o pé, porque seria um desprezo. A gente tem que pegar com a mão um pouco de terra, um pouco de pó e cobrir esse sangue. Por que isso? Uma das explicações que os nossos sábios trazem, como a gente falou, a vida do animal, ou até mesmo a parte espiritual do animal, ela está no sangue. Então, não é correto, não é bonito você comer a carne do animal enquanto o sangue dele, a parte vital dele, está lá exposta, está lá jogada. Então, aqui tem até, como é uma mitzvah da Torá, a gente vai fazer uma brachá e vai cobrir o sangue. Não necessariamente quem faz a mitzvah é o shorret. Normalmente, o shorret, aquele que faz o abate, ele já está lá com a mão na massa, ele já faz a shritá e ele já cumpre a mitzvah. Mas qualquer um que está assistindo uma shritá e percebeu que o shorret ele não fez, ele esqueceu de fazer, ele tem a possibilidade de ir lá e cumprir essa mitzvah. Qualquer um que está lá no momento da shritá, ele também pode cumprir essa mitzvah do Kisui Adam. Depois disso, a Torá vem trazer para a gente a proibição da gente viver de acordo com os costumes dos outros povos. Deus está muito preocupado com a Kedushá de Am Israel. Eles vão, em breve, entrar na terra de Israel. Eles vão ter contato com os Cananim, com os 7 povos lá da terra de Israel. Infelizmente, são povos imorais, são povos idólatras. Inclusive, os outros assuntos aqui da Parashá justamente vão falar sobre isso, sobre idolatrias e moralidades. Qual é a conexão de tudo isso? É isso que a gente vai acabar. Se a gente tiver muito contato com os outros povos, que não têm a Torá como guia de vida deles, que não têm os valores morais que a Torá exige da gente, a kedushá, a pureza e a limpeza que a gente deve ter na nossa cabeça, no nosso corpo, dentro das nossas casas, dentro do nosso casamento. Escutei agora um caso ridículo, né, do Oscar, que um levantou e deu um tapa na cara do outro porque fez uma piada com a esposa dele. É interessante que essa mesma pessoa que se ofendeu com a piada que fizeram com a esposa dele, não estou defendendo a piada, foi uma piada de muito mau gosto, que pela Torá a gente sabe que com piadas a pessoa pode perder o seu olam habá, humilhando alguém em público. Não estou defendendo a piada, mas também a atitude dele foi completamente equivocada de se levantar e dar um tapa na cara publicamente de uma outra pessoa. Mas o interessante, ele ficou doído com a honra da esposa dele, que fizeram uma piada sobre ela. Mas depois saiu que ele tem um casamento aberto com essa esposa. Quer dizer, ele não se importa que a esposa tenha relacionamento com outros homens, isso não tem problema. Só não faça piadas públicas da minha esposa. Queira ter um relacionamento com a minha esposa, fica à vontade. Então, é nesse nível de moralidade, nesse nível baixo, que, infelizmente, a nossa sociedade hoje vive e não é atual. A Torá vem trazer para a gente uma lista
de casamentos proibidos, todos os tipos de relacionamento, homossexualismo, bestialidade, coisas que são asquerosas aqui, que são trazidas na Parashá, mas que hoje em dia são defendidas como coisas normais, como coisas aceitáveis, como uma nova escolha, uma nova forma. Hoje em dia já não pode mais definir, já tem leis que você não pode definir a criança quando ela nasce, se ela é homem ou mulher, ela escolhe, ela vai escolher lá para frente qual dos dois banheiros que ela vai querer usar. Então, estamos chegando, infelizmente, em níveis de Sodom, que tinha de imoralidade, de coisas horrorosas, no nível do dilúvio. O dilúvio ele veio para o mundo, a humanidade foi destruída. Um dos motivos explícitos da Torá é imoralidade. Estamos chegando na institucionalização da imoralidade, como é uma nova forma de vida, uma forma, você pode escolher ter uma vida desse jeito ou desse jeito, as duas são válidas. A Torá está mostrando o quanto isso é disgusting, é nojento, é horrível. A Torá vem chamar a atenção, não viva como vivem esses povos com essa imoralidade. Uma das idolatrias que é trazido na nossa Parashá é a idolatria de Moler. Peraí, Moler, o que era essa idolatria? Os pais levavam o filho, entregavam para o sacerdote de idolatria e esse sacerdote passava a criança entre duas fogueiras. Tem aqui uma discussão entre os Rishonim, o Ramban, o Rashi. De acordo com o Rashi, simplesmente passavam a criança entre as duas fogueiras. Tem uma discussão se quem passava era o sacerdote de idolatria ou se eram os próprios pais que passavam a criança, mas a criança não acontecia nada com ela. Vem para a gente o Ramban e fala, não é verdade. Moler era sacrificar o próprio filho queimado vivo. Os pais levavam o seu filho para ser queimado numa fogueira, e não só para ser queimado. Os pais pegavam e queimavam seus próprios filhos para Moler, para esse Deus, para uma das idolatrias que tinha naquela época. Então, a gente vê como o ser humano pode chegar em níveis tão baixos de poder sacrificar o seu próprio filho em nome do que Deus, entre aspas, esse Deus, Moler, ele quer que eles façam. Então, olha como que a Parashá ela vai terminar falando da santidade da terra de Israel. Então, olha o que a Torá fala, uma linguagem muito dura. Depois de falar sobre todas as imoralidades, depois de falar sobre essa idolatria de Moler, vem a Torá e fala, essa terra para onde vocês estão indo? Eretz Israel é uma terra sagrada, é uma terra pura, ela não suporta imoralidades, ela não suporta idolatria, todo esse comportamento asqueroso, a terra de Israel ela não suporta, e quem faz esse tipo de comportamento, ele é vomitado pela terra. Essa é a linguagem, está escrito Iki é, em hebrito, vomitar. Então, olha que linguagem pesada na Torá, aquele que se comporta numa terra tão sagrada, numa terra tão fértil espiritualmente, de uma maneira imoral, essa pessoa vai ser vomitada na terra. Então, assim, Deus está ensinando para o povo judeu, saibam que vocês vão entrar na terra de Israel, não porque vocês têm méritos, e sim porque os habitantes da terra estão sendo vomitados da terra. Aprendam a não se comportar dessa maneira asquerosa, essa maneira tão baixa, que é essas imoralidades, esse tipo de idolatria, que no fundo, o que são as idolatrias? Quando a pessoa quer fazer as imoralidades, ele tem desejos, e vem agora Hashem e fala, olha, não pode fazer tudo que você tem vontade. Então, não quero mais Hashem, não quero a idolatria. Se Deus vai tirar os meus prazeres, entre aspas, como se imoralidade trouxesse algum prazer verdadeiro. Pessoa que comete adultério, ele tem um prazer de alguns minutos, ele vai perder a esposa, vai perder os filhos, vai destruir a vida dele. É um prazer falso. A pessoa acha que ele está tendo prazer e, na verdade, ele está se afundando na vida. Infelizmente, a gente deve ter isso na cabeça, que são prazeres falsos. A idolatria é, na verdade, uma busca
de liberar os prazeres da vida. Deus ele vem me limitar, entre aspas, a gente sabe que não é assim, mas Deus vem me limitar, então eu vou procurar na idolatria a maneira de liberar tudo que eu tenho vontade, e assim é todas as vezes que está escrito na Torá que o povo judeu fez idolatria, não é porque eles acreditavam na idolatria, é porque, no fundo, eles querem liberar todas as proibições morais da Torá, eles querem fazer os desejos e colocar isso na prática. Só um detalhe aqui interessante para a gente fechar a nossa aula de hoje. A gente começou a aula falando que, normalmente, a Parashá Hareimot ela é lida junto com a Parashá Kedoshim. Esse ano, por ser o Shana Meuberet, esse mês a mais, a gente separou em duas Parashot. Mas a gente sabe que quando juntaram, os nossos sábios juntaram Parashiot quando é necessário, não é simplesmente por falta de espaço. Normalmente as Parashiot que são lidas juntas, elas têm muita coisa em comum. A Parashá Hareimot trouxe uma lista de todos os casamentos proibidos. Em geral, são casamentos entre parentes de primeiro grau. Então, incesto, casamento com a madrasta, com irmãos, com netos, com meia-irmã, com tia por parte do pai. Tem uma lista aqui bem extensa na nossa Parashá, que inclusive é a leitura de Yom Kippur, que a gente lê na tarde de Yom Kippur. Essa lista aqui de casamentos proibidos, de moralidades, porque, no fundo, todas as averot que a gente acaba fazendo na vida é por causa dos desejos, são consequências dos nossos desejos internos. Então, aqui tem a lista de todos os casamentos proibidos, mas não está escrito qual é o castigo. Na Parashá Kedoshim, que a gente, Bezrat Hashem, vai ler na semana que vem, está escrito de novo todos os casamentos proibidos e qual é o castigo. A grande maioria, o castigo vai ser caret, vai ser o desligamento espiritual dessas duas pessoas que se envolveram nesse relacionamento proibido. Olha que interessante, por que a Torá ela tem que repetir nessa Parashá falar dos relacionamentos proibidos e na próxima Parashá repetir os relacionamentos proibidos e aí sim trazer o castigo por esses relacionamentos? A explicação mais simples é a Torá não pode castigar sem ter dado antes uma atraá, uma advertência. Então, a primeira Parashá, Hareimot, ela é advertência e a segunda Parashá é o castigo. Então, essa seria a explicação mais simples. Mas nossos sábios explicam que tem algo mais profundo aqui. Na verdade, a Torá está ensinando para a gente um conceito impressionante. Deus, ele vê tudo. Então, primeiro, ele está falando o seguinte: é proibido fazer todas essas transgressões. Na segunda Parashá, está escrito o castigo se a pessoa for pega pelo Beit Din. Se tiver testemunhas, se viram ela cometendo essas imoralidades, ela vai receber aqui um certo castigo. Tem pena de morte, tem caret, tem chicotadas, tem várias punições. Olha que incrível que a Torá está ensinando para a gente. Mesmo que o Beit Din não te pegar, Deus está olhando, tem uma Parashá inteira que está falando que é proibido. Se é proibido, já vai ter consequências espirituais. Se o Beit Din te pegar ou não pegar, se tem testemunha ou não tem testemunha, pelo simples fato de ser proibido, já tem consequências espirituais negativas. Assim, a gente precisa ter essa seriedade na vida. Voltando para o começo da Parashá, Deus começou dando uma chacoalhada no Aron, e a Parashá está terminando dando uma chacoalhada na gente. Olha a gravidade de tudo que pode acontecer se você for pego pelo Beit Din fazendo uma imoralidade. Mas saiba, mesmo que o Beit Din não te pegue, Deus está vendo. A nossa Parashá está ensinando. Se é proibido, se está escrito na Torá, Deus está vendo e vai ter consequências espirituais muito negativas. Bezrat Hashem, que a gente possa internalizar. Transgressões a gente deve evitar, não só quando os outros estão vendo. Hashem, ele está vendo tudo. A gente deve tentar lutar contra o nosso Yetzer Hará e, Bezrat Hashem, tentar viver
sempre uma vida de pureza, de retidão, de acordo com os valores morais que são trazidos na nossa Torá. Shabbat Shalom!